Sim, existem muitos mitos sobre dinheiro em nossa sociedade que estão baseados em interpretações erradas da Bíblia. E é muito provável que você acredite em alguns destes mitos. Por isso trago a você essa lista com os 10 mais famosos mitos sobre o dinheiro baseados em interpretações equivocadas das Sagradas Escrituras. Rebaterei cada um destes mitos a fim de liberar sua mente para um caminho financeiro baseado na verdade. Afinal, não há como ter liberdade financeira acreditando em mentiras financeiras. É como está escrito em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Faço isso pois sei que, se você quer ter uma vida financeira estável e mais próspera, você precisa quebrar seus mitos sobre o dinheiro. Então, vem comigo e conheça os 10 mitos bíblicos sobre o dinheiro. Tudo na paz? Me chamo Samuel Vinícius, sou cristão, educador financeiro e editor do Vamos Prosperar e deste canal. E meu intuito aqui é fazer com que os princípios financeiros bíblicos sejam conhecidos por todo cristão falante da língua portuguesa. Feito a devida apresentação, vamos agora aos 10 mitos sobre dinheiro baseados em interpretações equivocadas da Bíblia Sagrada. Mais precisamente, vamos ao primeiro mito, que é: ricos não vão para o céu. O versículo que mais dá força para este mito está em Mateus 19, versículo 24, onde Jesus diz o seguinte: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Com este versículo em mente, muitos acreditam que ricos não vão para o céu. Então, vamos aceitar que essa crença seja verdadeira. Ou seja, vamos supor que todos os ricos não vão para o céu. Partindo dessa premissa, leia comigo o que está escrito em Jó, capítulo 1, versículos de 1 ao 3. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Jó era muito rico. Para ser mais preciso, ele era o homem mais rico do Oriente. Logo, Jó não vai para o céu. Partindo do princípio que rico não vai para o céu, é fácil determinar quem não vai para o reino de Deus, não é? Afinal, se é rico, já sabemos, não vai para o céu. Vejamos agora se existem outras pessoas na Bíblia que não vão para o céu. Ou melhor dizendo, vejamos se existem outros ricos na Bíblia. Você se lembra de outro personagem bíblico rico? Podemos citar nomes como Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Cornélio, José de Arimateia, entre tantos outros. Partindo do princípio que ricos não vão para o céu, nenhum destes entrarão no reino de Deus. Todos vão para o inferno. Parece estranho imaginar que esses personagens bíblicos não vão para o céu, não é? Pois é, a verdade é que esse texto de Mateus 19, 24 é lido e interpretado fora do contexto. Sim, Jesus disse que é muito difícil para o rico entrar no reino dos céus, mas vejam o que ele continua a dizer nos próximos versículos. Veja o que está, por exemplo, nos 2 versículos seguintes. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Aí está a chave, percebeu? Jesus fala que para o rico é difícil se salvar, mas logo em seguida ele diz que para os homens é impossível entrar no reino dos céus. Homens, ricos ou pobres, não podem se salvar. Por suas próprias forças, jamais entrarão no reino dos céus. Isso só é possível a Deus. Como sabemos, só Jesus salva. A verdade é que para este texto existem diversas interpretações, mas uma das interpretações mais interessantes é aquela que diz que o termo fundo de uma agulha se refere a uma suposta portinhola que ficava nos muros de Jerusalém e que era destinada ao trânsito das pessoas quando os grandes portões da cidade estavam fechados. Nesse caso, para que um camelo passasse por esse fundo de agulha, era necessário que sua carga fosse removida, significando que da terra não levamos nada, e que ele fosse de joelhos, em sinal de humildade. De fato, existiam algumas cidades antigas cujas portinholas eram denominadas de olho da agulha. Mas não existem evidências suficientes da existência dessas portinholas na cidade de Jerusalém no tempo de Cristo.
Por isso, não podemos afirmar nada a respeito dessa hipótese com convicção. O fato é que realmente podemos afirmar é que Jesus disse que para homens, ricos ou pobres, é impossível se salvar. Isso só é possível a Deus. Vamos agora ao segundo mito sobre dinheiro, que é melhor descansar em Deus, pois se Deus quiser, Ele me dá. Salmos 91, versículo 1, diz o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Infelizmente, muitos cristãos interpretam o termo descansar em Deus de forma errada. É provável que você já ouviu alguém que, diante de algum grande problema, disse: não vou fazer nada, vou descansar em Deus. Descansar não significa não fazer nada. Descansar significa confiar em Deus. Veja o contexto do salmo que lemos anteriormente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Olha só, não espere que Deus vá fazer o que você pode fazer. Jesus ressuscitou Lázaro, mas competiu aos homens a remoção da pedra do túmulo. Só Jesus podia ressuscitar, mas arrastar a pedra estava ao alcance dos homens. Descansar nunca significou não fazer nada, ficar vendo paisagem enquanto as coisas acontecem. Descansar significa fazer o que você deve fazer, confiando no Senhor e sem ansiedade, como está em Filipenses 4, versículo 6. Não andei ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Continuemos. Vamos agora ao terceiro mito sobre dinheiro. Na vida, só é preciso ter o que comer e o que vestir. Este mito é baseado em 1 Timóteo 6, versículo 8, que diz: tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Esse versículo é a todo momento interpretado erroneamente, ou usado como desculpa. Baseado nele, muitos pensam: já tenho o que vestir e o que comer, não preciso de mais nada. Por meio desse pensamento, se estagnam na vida e, como se não bastasse, ainda usam a Bíblia como justificativa. Não foi essa a recomendação de Paulo. Sua recomendação foi para tomarmos cuidado com os desejos insaciáveis dessa vida, onde sempre se quer mais e nunca se satisfaz. É aí onde muitos erram. Pensam que serão felizes quando vestirem roupas melhores, quando tiverem empregos melhores ou quando comprarem casas melhores. Esse ciclo não tem fim. Gustavo Cerbasi, em seu livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, afirma: a posse de bens materiais apenas alimenta a ansiedade pela acumulação. A ganância humana não tem limites. É por isso que a aquisição material jamais o fará feliz. A Bíblia é clara: tendo sustento, esteja satisfeito. Mas estar satisfeito, em hipótese alguma, significa não almejar e lutar por coisas melhores. Você deve sim buscar coisas melhores, ter sonhos, objetivos e metas, mas nunca deve condicionar a sua satisfação a estas coisas. Vamos agora ao quarto mito, mas antes peço que me siga no Instagram e no Facebook. No Instagram é @vamosprosperar e no Facebook, facebook.com/vamosprosperar. Depois desse jabá, vamos agora ao quarto mito, que é: dinheiro e fé não se misturam. Esse mito é baseado em Mateus 10, versículo 8. Veja: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes e de graça dai. Baseado nesse versículo, muitos acreditam que dinheiro e fé não combinam e que não devem ser misturados. Mas vejamos o que está em Atos 10, versículo 1 ao 5. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Você viu o que está escrito? As orações e esmolas de Cornélio subiram. O que aprendemos com isso?
aprendemos que não somente as nossas orações sobem, mas também o nosso bom trato com o dinheiro, a nossa compaixão, a nossa liberalidade, o nosso desprendimento. Vamos ler o que está escrito agora em 1 Coríntios 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Escute o que vou dizer. Para o cristão, tudo é espiritual. Tudo deve ser feito para a glória de Deus. Se tudo é espiritual, é claro que a sua forma de lidar com o dinheiro também deve exaltar a Deus. Para você compreender a dimensão do que estou falando, que para o cristão tudo é espiritual, veja o seguinte versículo. Igualmente vós, maridos, coabitai com suas mulheres, com entendimento, dando honra a elas, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Isso está em 1 Pedro 3, versículo 7. Note que até a vida sexual de um casal interfere na vida espiritual. Nesse trecho, vemos que se as coisas não estão bem na intimidade do casal, suas orações não sobem. Existem inúmeros versículos que abrem os nossos olhos para o fato de que, para o cristão, tudo é espiritual. Falando em finanças, deixarei apenas mais um versículo que está em Lucas 16:11. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Olhe como esse versículo é forte, claro e direto. Se você não sabe lidar com as riquezas deste mundo, e isso também inclui o dinheiro, quem vai te confiar as verdadeiras riquezas? Ou seja, a qualidade da nossa vida espiritual está sendo comparada à qualidade do nosso trato com o dinheiro. Nesse ponto, eu deixo um alerta. Cuide bem daquilo que Cristo confiou a você. Afinal, você bem sabe, quem é fiel no pouco é fiel no muito. E o que é o muito são as riquezas que Deus tem preparado para os seus, a vida eterna. Um quinto mito sobre o dinheiro, baseado em interpretações erradas da Bíblia. O dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6,10 diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. É difícil entender o motivo de alguns acreditarem no mito que o dinheiro é a raiz de toda sorte de males. Digo que é difícil, pois o versículo que contém esse texto fala claramente que o amor ao dinheiro que é a raiz de toda sorte de males, e não o dinheiro. O dinheiro é apenas uma ferramenta que pode ser usada para o bem ou para o mal. Uma faca pode ser usada para fazer um ótimo jantar, mas também pode ser usada para praticar um assalto. A faca, assim como o dinheiro, é apenas um instrumento que pode ser usado para o mal ou para o bem. Ou seja, você pode escolher usar corretamente seus bens ou não. Está em suas mãos fazer com que o dinheiro seja bom ou mal. Sexto mito sobre o dinheiro são os peregrinos. Por isso, não me envolvo com as coisas dessa vida. Acredito que este mito é baseado em 1 Pedro 2,11. Confira. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Penso que muitos usam esse versículo como desculpa para justificar uma vida baseada na preguiça. É claro que não somos daqui, que somos cidadãos do céu. Mas, diante disso, te pergunto, como age um cidadão do céu? Amando, dividindo, sustentando e cuidando dos outros. Agora me diga, como pode alguém dividir se não tem nem para si? Como pode alguém cuidar do próximo se não consegue cuidar de si? Como pode alguém sustentar, sendo que ele que precisa ser sustentado? 2 Tessalonicenses 3, 10 ao 12 diz: quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos do Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Além disso, o próprio Deus trabalha. Conforme vemos Cristo falando em João 5,17, meu Pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Assim concluímos que
Apesar de sermos peregrinos, devemos sim trabalhar e nos envolver com muitas coisas dessa vida. Sétimo mito sobre o dinheiro. Precisamos apenas buscar o reino de Deus, pois as demais coisas serão acrescentadas. Leia comigo Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Estou convicto de algo. Tanto as coisas ditas espirituais como as ditas materiais são importantes para Deus e por isso devem ser buscadas. Engana-se quem acredita que Deus se importa apenas com a área espiritual. Para ele, o homem como um todo é importante. Todavia, para Deus há prioridade para as coisas ditas espirituais. Como o próprio versículo diz, buscai primeiro o reino de Deus. Mas perceba o que realmente está escrito. Buscai primeiro. Não está escrito buscai apenas o reino de Deus. Não está escrito buscai somente a justiça de Deus. Não está escrito buscai unicamente o reino de Deus e a sua justiça. Novamente, digo, para o cristão, tudo deve ser tratado como espiritual. Seu trabalho, seu deitar, seu levantar, tudo. Oitavo mito sobre o dinheiro, baseado em interpretações equivocadas da Bíblia. Dinheiro não é tão importante assim. Em Lucas 12,15 vemos o seguinte: E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Pense comigo, é muito comum acreditarmos que dinheiro não é importante quando perdemos um bom negócio ou quando não vamos bem numa entrevista de emprego. É fácil pensarmos assim quando estamos atolados em dívidas, quando estamos com a situação financeira toda atrapalhada. Por outro lado, é quase impossível ouvir alguém próspero financeiramente dizer que o dinheiro não é tão importante assim. Mas, em contrapartida, é extremamente comum ouvir pessoas com inúmeros problemas financeiros não só dizerem, mas acreditarem nessa frase. Se você é casado ou está namorando, imagine o que aconteceria se dissesse a seu parceiro ou parceira o seguinte: sabe, amor, estava pensando hoje e cheguei à conclusão que você não é tão importante assim para mim. Qual seria a reação dele ou dela? Te deixaria, é claro. É isso que acontece na vida financeira. Se você acredita que dinheiro não é importante, você não o terá. É fácil entender o motivo disso. Nós buscamos, cuidamos e damos atenção apenas para aquilo que consideramos importante. Buscar, cuidar e dar atenção para algo que não é importante é impossível, ou no mínimo, insanidade. Recorramos à Bíblia. Se dinheiro não é tão importante assim, por que existem mais de 2.350 versículos na Bíblia falando sobre esse assunto? Se dinheiro não é tão importante assim, por que Jesus falou sobre dinheiro em 16 das 38 parábolas descritas nas Escrituras? Se dinheiro não é tão importante assim, por que existem mais de 100 leis nos primeiros livros da Bíblia abordando esse assunto? Contra fatos, não há argumentos. Dinheiro não é só importante, dinheiro é muito importante. Mas observe que não estou dizendo que o dinheiro tem mais importância do que a sua fé. Não estou dizendo que é mais importante do que a sua família. Não estou dizendo que tem mais importância do que o seu relacionamento com Deus. Estou aqui colocando o dinheiro no grau de importância que de fato ele tem. Nem mais, nem menos. Vamos agora para o nono e penúltimo mito sobre dinheiro, que é: só é preciso fé para ser próspero. Vejamos o que está em Isaías 1, versículo 19. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Reivindicar prosperidade por ser cristão é muito comum. Infelizmente, vivemos em tempos onde as pessoas se importam muito com seus direitos e se importam pouco com seus deveres. Mas não se engane, de Deus não se zomba. Aquilo que você planta, você colhe. Isso está em Gálatas 6:7. Não adianta acreditar que Cristo é o Senhor da sua vida e não trabalhar diligentemente, não evoluir profissionalmente, não estudar, não ser um trabalhador exemplar. Muitos, por serem cristãos, exigem de Deus a prosperidade financeira, mas sem plantar prosperidade, nunca serão prósperos. E para plantar prosperidade, é necessário aprender como ganhar, gastar, poupar, investir e doar dinheiro. É importante conhecer os princípios bíblicos da criação de prosperidade, de sabedoria e de integridade. Não basta ser cristão para ser próspero. Cristo nunca disse isso. Todavia, a Bíblia nos deixou vários princípios
para termos uma vida financeira muito mais próspera. Falo mais sobre esses princípios no vídeo O que a Bíblia realmente diz sobre prosperidade. Então, esteja certo, apenas a fé não é suficiente para ser próspero. 10º e último mito sobre dinheiro. 10% do meu salário é de Deus e 90% é meu. Um versículo muito conhecido deve ser lembrado aqui. Vejamos o que está em Malaquias 3:10, a primeira parte do versículo. Trazei todos os dízimos da casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Partindo deste versículo eu digo, é um equívoco acreditar que Deus reivindica apenas 10% de nossas finanças e que podemos fazer o que bem quisermos com os 90% restantes. Veja o que está em Lucas 14:33. Assim, pois, qualquer um de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Agora veja o que está em Colossenses 1, versículo 16, a parte B. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Tudo que temos não é nosso. Apenas foi confiado a nós. Somos apenas mordomos dos bens de Cristo. Esse é o princípio da mordomia cristã, que na minha opinião é o princípio bíblico sobre finanças mais importante que há. Então, pare de pensar que 10% é de Deus e 90% é seu. Isso não é verdade. O interesse de Deus vai além de dízimos e ofertas. Ele está interessado em como você trata os 100% daquilo que Ele deixa contigo. Falo mais sobre isso no vídeo sobre mordomia cristã. Caso queira saber mais, o link está na descrição. Estes são os 10 mais famosos mitos baseados em interpretações equivocadas da Bíblia. Diante desses mitos sobre o dinheiro, peço que você coloque a sua vida em revista e analise quais os mitos são verdades para você. Sem essa análise, de nada adiantará ter visto esse vídeo. Então, analise agora os 10 mitos. Primeiro mito, ricos não vão para o céu. Segundo mito, é melhor descansar em Deus, pois se Deus quiser, Ele me dá. Terceiro, na vida só é preciso ter o que comer e o que vestir. Quarto, dinheiro e espiritualidade não se misturam. Quinto, o dinheiro é a raiz de toda sorte de males. Sexto, somos peregrinos, por isso não me envolvo com as coisas dessa vida. Sétimo, precisamos apenas buscar o reino de Deus, pois as demais coisas serão acrescentadas. Oitavo, dinheiro não é tão importante assim. Nono mito, só é preciso fé para ser próspero. 10º mito, 10% do meu salário é de Deus e 90% é meu. Anote cada um destes mitos que era verdade para você. Em seguida, escreva num lugar visível a verdade que se opõe ao mito. Se você acreditava que ricos não iriam para o céu, escreva que ricos podem sim entrar no céu. Escreva que mesmo se você enriquecer, entrará no reino de Deus. Escreva que existem pessoas ricas que possuem íntimo relacionamento com Deus. Acredite em mim, mudar mitos não é fácil. Não será apenas por ter visto uma explicação lógica que discorda dos seus mitos que você deixará de tê-los. Racionalmente, podemos acreditar que dinheiro e espiritualidade estão intimamente relacionados. E mesmo assim, continuarmos a não colocar Deus em nossas decisões financeiras. Quebrar mitos exige ações práticas e diárias. Então crie um hábito favorável para quebrá-los. Estou certo que você terá grandes benefícios quando se livrar por completo desses mitos. E se você acredita que precisa de fato entender o que a Bíblia diz sobre dinheiro, recomendo que conheça o curso Liberdade Financeira Cristã. É nele onde ensino tudo de mais importante que a Bíblia diz sobre dinheiro, para que assim você possa de fato sair das dívidas, aumentar sua renda e conquistar a liberdade financeira. Caso queira saber mais, é só acessar o primeiro link da descrição. Se você chegou até aqui, deixe seu gostei e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Se ficou alguma dúvida, crítica ou sugestão, deixe seu comentário logo abaixo. E mais, forte abraço, fique com Deus e até a próxima!